Olá a todos. Então, nesses vídeos vamos dar prosseguimento à resolução de inequações, só que inequações um pouquinho mais complexas. E nesse caso eu tenho aqui uma inequação cuja essa função é do terceiro grau e eu quero analisar para quais valores de x isso daqui é menor ou igual a zero. Lembrando que para passar do negativo para o positivo, eu preciso descobrir as suas raízes. E como é uma equação do terceiro grau, nós não sabemos como descobrir essas raízes. O que aprendemos no curso até agora foi determinar as raízes de função do segundo grau. Mas aqui eu digo que o 1 ele é raiz, ou seja, eu dou uma dessas raízes dessa função. Então, com isso, vai ser possível eu conseguir estudar o sinal dessa função e determinar para quais valores de x isso daqui é menor ou igual a zero. Recordando que em vídeos anteriores nós mostramos o seguinte: se eu tenho um polinômio, um p de x, de tal maneira que eu tenho um número a e esse a é raiz, ou seja, o que significa o a ser raiz? Significa que quando eu substituir no lugar do x o a, isso daqui é zero. Então eu mostrei que esse polinômio ele é divisível por x menos a raiz. Então isso daqui daria um q de x e o resto é zero. Ou seja, significa que esse p de x ele pode ser escrito como sendo um x menos o a vezes um q de x. Então vamos usar esse resultado para resolver essa inequação. Observem que eu estou dizendo que o 1 é raiz, mas eu posso verificar isso. Basta substituir o 1 aqui e verificar que dá zero. Então, substituindo 1, eu vou ter 3 vezes 1 ao cubo, que é 3, mais 1 ao quadrado, que é 1, 3 mais 1, 4. Menos 2 vezes 1 vai ficar menos 2 com menos 2, menos 4. 4 menos 4 dá zero. Portanto, o 1 ele é raiz. Logo, esse polinômio 3x ao cubo mais x quadrado menos 2x menos 2, ele é divisível por x menos a raiz, ou seja, x menos 1. Então, aqui fazendo a divisão, eu tenho que isso vai me dar 3x ao quadrado, vezes x dá 3x ao cubo, troco o sinal. 3x ao quadrado vezes menos 1 dá menos 3x ao quadrado, troco o sinal. Aqui eu simplifico, aqui vai me dar 4x ao quadrado menos 2x menos 2. Com isso eu tenho que isso daqui vai me dar mais 4x. 4x vezes x, 4x ao quadrado, troco o sinal. 4x vezes menos 1 menos 4x, troco o sinal. Então daqui cancelo esse com esse, aqui vai me dar 2x menos 2. E agora eu vou colocar mais 2. 2 vezes o x vai dar 2x, troco o sinal, menos 2x. 2 vezes menos 1, menos 2, troco o sinal, mais 2. Portanto, esse polinômio ele pode ser escrito como sendo 3x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x menos 2, isso pode ser escrito como sendo x menos 1, que multiplica 3x ao quadrado mais 4x mais 2, e eu quero que isso seja menor ou igual a zero. Ou seja, agora resolver essa inequação ficou mais simples, porque basta analisar o sinal dessa daqui e analisar o sinal dessa daqui e usar a tabelinha de sinais para resolver isso. Então, vamos para o caso do x menos 1. Então, x menos 1, vamos avaliar o sinal dessa função. Para fazer isso, eu vou descobrir a raiz dessa função. Então, x menos 1 vai dar zero em x igual a 1. E no ponto 1, eu vou analisar quando é negativo ou positivo. Então, se eu pegar valores menores que 1
isso daqui fica negativo. Se eu pegar valores maiores que 1, isso daqui fica positivo. Ok. Agora vamos avaliar esse daqui, essa função. 3x ao quadrado mais 4x mais 2. Então, para avaliar isso, eu vou usar a fórmula de Bhaskara. Então, eu tenho que delta é 4 ao quadrado, que vai dar 16, menos 4 vezes 3 vezes 2. Então, isso daqui vai ser igual a 16 menos 24, que é menos 8. Ou seja, o delta é negativo. Como delta é negativo, significa que essa função ela não possui raízes. Observe que esse a aqui vale 3, então significa que como o a é positivo, a parábola ela é voltada para cima. Como a parábola é voltada para cima e não toca o eixo x, né, porque não tem raízes, então eu observo que para qualquer valor de x aqui, ó, a minha imagem ela é sempre positiva. Qualquer valor de x, a minha imagem aqui é sempre positiva, então eu observo que isso daqui é estritamente maior do que zero. Logo, como isso daqui é estritamente maior do que zero, a única função que vai interferir no sinal é o x menos 1. Como eu quero menor ou igual a zero, eu vou querer isso daqui, ó. Então, portanto, a minha solução vai ser x pertencente aos reais, onde eu tenho que o x ele é menor ou igual a 1. Lembrando que o igual a 1 me interessa, porque se eu substituir o 1 aqui, vai zerar. Ou posso escrever essa solução também usando intervalo, que fica de menos infinito até o 1. Então, são duas maneiras de escrever essa solução. Bom, vamos para a próxima inequação. Então, agora vamos na nossa próxima equação, que é x ao quadrado menos 3x mais 4 elevado à quinta vezes x ao quadrado mais 3 vezes menos x ao quadrado mais 4x mais 3, isso dividido por menos 2x mais 1 elevado à quinta vezes menos x mais 2 elevado a 3. Eu quero que isso seja maior ou igual a zero. Então, recordando, eu tenho esse polinômio elevado a um expoente ímpar. Então, esse expoente ímpar ele não altera o sinal do polinômio. Então, se esse polinômio aqui der negativo, elevado à quinta fica negativo. Se der positivo, elevado à quinta fica positivo. Da mesma forma que menos 2x mais 1. O expoente é ímpar, então se menos 2x mais 1 é negativo, elevado à quinta fica negativo. Se menos 2x mais 1 for positivo, elevado à quinta for positivo. E a mesma coisa para elevado ao cubo, que é o expoente ímpar. Então, vamos analisar cada uma dessas funções e analisar quando é negativo ou positivo e depois fazer a regrinha de sinais. Então, aqui eu tenho a minha primeira função, eu tenho x ao quadrado menos 3x mais 4. Vou analisar as raízes dessa função, caso possua, e analisar o sinal dessa função. Então, vou usar a fórmula de Bhaskara. Eu tenho que delta vai ser igual a b ao quadrado, ou seja, menos 3 ao quadrado, que é 9, menos 4 vezes o 1, vezes o c, que vale 4. Então, com isso, eu tenho que vai ficar 9 menos 16. Então, isso daqui vai me dar um número negativo. Portanto, como delta é um valor negativo, significa que essa função aqui ela não possui raízes. Observe que essa função vai ser uma parábola voltada para cima, porque esse coeficiente que está multiplicando x ao quadrado é o 1, que é positivo. E como não possui raízes, então eu tenho uma parábola voltada para cima, onde não vai cortar o eixo x. E com isso eu observo que quaisquer valor que eu coloque aqui para o x, a minha imagem aqui é sempre positiva. Então, com isso eu concluo que essa função aqui, ela sempre é estritamente maior do que zero, para qualquer valor de x que eu coloque. O x ao quadrado mais 3 é a mesma coisa, porque x ao quadrado é maior ou igual a zero. Somado com 3, que é um número positivo, então isso daqui também vai ficar estritamente maior do que zero. Agora, vamos ao caso do menos x ao quadrado mais 4x mais 3. Só recordando que quando é maior do que zero,
isso daqui não vai influenciar no sinal, então eu não preciso analisar essas duas funções, já que elas são sempre positivas. Então agora vamos para essa equação. Então essa equação eu tenho menos x ao quadrado mais 4x mais 3 e quero avaliar o sinal dessa função. Então vou usar a fórmula de Bhaskara e aqui eu tenho 4 ao quadrado 16 menos 4 vezes o menos 1 vezes o c. Então com isso eu vou ter 16 mais 12. Então isso daqui me dá 28. Então vamos achar as raízes dessa função. Observando que 28 é a mesma coisa que 4 vezes 7. Isso daqui vai me facilitar na hora de tirar a raiz. Então 28 é a mesma coisa que 4 vezes 7. Quando eu for retirar a raiz disso daqui, o 4 vai sair da raiz, vai sair como 2. Então isso daqui raiz de 28 é a mesma coisa que 2 raiz de 7. Vamos calcular as raízes. Então, eu tenho a primeira raiz, vai ser o menos b, ou seja, menos 4, menos raiz de delta, ou seja, raiz de 28, sobre 2 vezes o a, que vale menos 1. Então, daqui eu tenho que isso daqui é menos 4, menos raiz de 28 é a mesma coisa que 4 vezes 7, sobre menos 2. Esse 4 sai para fora da raiz como 2, então vai ficar menos 4, menos 2, raiz de 7, dividido por menos 2. Então, o resultado disso daqui vai me dar 2 mais raiz de 7. A outra raiz é só trocar esse sinal aqui do meio. Então, trocando o sinal do meio, vai ficar 2 menos raiz de 7. Então, está aqui as duas raízes. Lembrando que essa função vai ser uma parábola voltada para baixo, passando pelas suas raízes. Então, aqui vai ser uma parábola voltada para baixo, passando pelas raízes, que é 2 menos raiz de 7. E aqui, 2 mais raiz de 7. Com isso, conseguimos analisar o sinal dessa função. Então, eu tenho que 2 menos raiz de 7 e 2 mais raiz de 7, eu tenho que, entre essas raízes, a minha imagem aqui é sempre positiva, isso daqui é sempre maior do que zero, e se eu pegar valores menores que 2 menos raiz de 7, a imagem disso daqui é sempre negativa. Então, para valores menores que isso é negativo. Se eu pegar valores maiores que 2 mais raiz de 7, quando eu vou avaliar a minha imagem aqui, eu vejo que a minha imagem também dá um valor negativo. Então, portanto, entre 2 menos raiz de 7 e 2 mais raiz de 7 fica positivo. Menor que 2 menos raiz de 7 vai ficar negativo. E maior que 2 mais raiz de 7 também fica negativo. Agora, vamos avaliar menos 2x mais 1. Então, menos 2x mais 1, eu vou igualar a zero para analisar o sinal. Lembrando que isso daqui não pode zerar porque está no denominador. Denominador eu não posso ter zero no denominador. Mas eu estou igualando a zero aqui apenas como uma forma de estudar o sinal. Porque passando do negativo para o positivo vai ter que passar pelo zero. Então, o zero é um divisor entre negativo e positivo. Então, aqui eu vou igualar a zero. Então, daqui eu tenho que 2x é igual a 1 e x vai ser igual a 1 meio. Então, avaliando aqui no x igual a 1 meio, eu observo que se eu jogar valores menores que 1 meio, por exemplo, se eu jogo 0, isso daqui vai dar 1, ou seja, é positivo. Se eu jogar valores maiores que 1 meio, por exemplo, 1, vou ter menos 2 vezes 1, menos 2, mais 1, menos 1, ou seja, fica negativo. Lembrando que o x ele não pode valer 1 meio, porque senão ele zera isso daqui. Então, com isso, eu tenho que o x ele tem que ser diferente de 1 meio. Agora, vamos avaliar essa daqui. Eu tenho menos x mais 2
e eu quero avaliar o sinal dessa função, então eu vou igualar a zero, menos x mais 2 igual a zero, ou seja, x igual a 2. Então, o 2 é raiz dessa função, mas lembrando também que eu não posso ter o x igual a 2, porque senão vai zerar o denominador. Então, x diferente de 2. Mas usando 2 para analisar o sinal, então, se eu colocar valores menores que 2, por exemplo, 0, isso daqui vai ficar positivo. E se eu colocar valores maiores que 2, por exemplo, 3, vai ficar menos 3 mais 2 é menos 1. Então, está aqui a análise de sinal. Bom, recordando novamente, né? Se aqui é positivo elevado à terceira, continua positivo. Se aqui é negativo elevado à terceira, vai ficar negativo. Então, portanto, analisar o sinal disso elevado à terceira, basta analisar o sinal de dentro, porque como o expoente é ímpar, não interfere no sinal. Então, agora vamos montar a nossa tabelinha e fazer o quadro de sinais para avaliar o sinal dessa função. Então, colocando em ordem as raízes, eu tenho 2 menos raiz de 7. Depois eu tenho 1 meio. Depois o número 2. E depois o 2 mais raiz de 7. Então, aqui vamos montar a nossa tabela. Lembrando que o x ele não pode assumir o valor nem 1 meio, nem o 2, porque senão vai zerar o denominador. Então, aqui, vamos traçar as nossas linhas aqui para construir a nossa tabela. Então, a primeira função, que deu 2 menos raiz de 7, foi menos x ao quadrado mais 4x mais 3. Então, vamos colocar a função aqui, menos x ao quadrado mais 4x mais 3. E nesse caso aqui, na nossa análise, eu observei que entre 2 menos raiz de 7 e 2 mais raiz de 7, isso daqui ficou positivo. Então, aqui eu tenho que é positivo. Do lado esquerdo ficou negativo e aqui ficou negativo. Agora vamos para a função que deu como raiz 1 meio, que foi menos 2x mais 1. Então, essa função, menos 2x mais 1, eu observo que do lado esquerdo do 1 meio ficou positivo. Então, aqui ficou positivo e do lado direito do 1 meio foi negativo. Agora vamos para a próxima função que teve como raiz o 2, que foi a função menos x mais 2. Então, essa função do lado esquerdo do 2 ficou positivo. Então, aqui ficou positivo e aqui positivo. E do lado direito do 2 ficou negativo. Negativo e negativo. E agora nós vamos fazer a regrinha do sinal. Então, eu tenho menos com menos, mais com menos, menos. Mais com menos, menos com menos, mais. Mais com menos, menos com mais, menos. Tudo mais fica mais. Menos com mais é menos, com mais é menos. Como eu estou interessado em maior ou igual a zero, então eu estou interessado nesse daqui e nesse daqui. Então, portanto, a minha solução ela vai ser x pertencente aos reais, onde eu tenho que o x é maior ou igual a 2 menos raiz de 7. E o igual aqui entra, porque se eu substituir o 2 menos raiz de 7 aqui, vai zerar isso daqui, o zero me interessa. E o x estritamente menor do que 1 meio. Eu não posso colocar 1 meio, porque se eu colocar 1 meio, vai zerar o denominador. E agora eu tenho o x estritamente maior do que 2,
Lembrando que eu não posso colocar o 2 porque zera o denominador. E o x menor ou igual a 2 mais raiz de 7. Lembrando que o 2 mais raiz de 7 ele entra nessa solução porque vai zerar essa função e o zero aqui me interessa. Bom, eu posso escrever a solução assim ou em forma de intervalo. Então, se eu quiser escrever isso daqui em forma de intervalo, eu vou ter o seguinte, que a solução seria 2 menos raiz de 7 até o 1 meio, lembrando que não entra 1 meio, união com aberto em 2 até o 2 mais raiz de 7. Então, seria uma outra maneira de escrever essa solução. Bom, gente, então agora vamos para a próxima inequação. Bom, gente, então vamos para a próxima equação, que é x ao cubo mais x ao quadrado mais 5x elevado à quinta, que multiplica menos x ao quadrado mais 4x menos 3 elevado à nona, dividido por x ao quadrado mais 2x mais 4, e eu quero que isso seja menor do que zero. Bom, então eu vou ter que analisar o sinal de cada uma, e observem que nessa primeira eu tenho x ao cubo. Então, para analisar o sinal, eu sei que eu tenho que descobrir as raízes para, a partir daí, analisar o sinal. Só que eu não sei como determinar raízes de polinômio de grau cúbico, né? Eu não sei como fazer isso. Até existe uma fórmula para isso, né? A fórmula de Cardano, mas nós não aprendemos isso. Aprendemos até x ao quadrado determinar as raízes, usando, no caso, a fórmula de Bhaskara. Mas aqui eu posso resolver isso porque observem que todas têm x, então eu posso colocar o x em evidência. E quando eu colocar o x em evidência, eu vou reduzir essa equação do terceiro grau para um produto de duas funções, uma do primeiro e uma do segundo grau. Então, fazendo isso, organizando aqui essa função, isso daqui é a mesma coisa que colocando x em evidência. Então, eu tenho que vai ter x que multiplica x ao quadrado mais x mais 5, tudo isso elevado à quinta, e agora é só repetir o resto, que é menos x ao quadrado mais 4x menos 3 elevado a 9, isso dividido por x ao quadrado mais 2x mais 4, e eu quero que isso seja menor do que zero. Mas isso daqui, x que multiplica isso elevado à quinta, eu posso reescrever isso como sendo x elevado à quinta, que multiplica x ao quadrado mais x mais 5 elevado à quinta, que multiplica menos x quadrado mais 4x menos 3 elevado a 9, isso dividido por x ao quadrado mais 2x mais 4, e isso daqui estritamente menor do que zero. Pronto, e agora eu sei resolver, né? Que equação do segundo grau, sei trabalhar, ambas equação do segundo grau, e aqui eu tenho x elevado à quinta, que é um expoente ímpar, então, portanto, quem comanda o sinal vai ser o x. Então, nessa primeira função aqui, eu tenho o x, e o x, o sinal vai ser separado no zero, né? Ou seja, em x igual a zero, eu tenho que, do lado esquerdo do zero, ou seja, valores menores que zero, o x fica negativo, e para valores maiores que zero, o x fica positivo. E se eu elevar à quinta, se é negativo, continua negativo, e se for positivo, continua positivo. Então, está feita a análise do sinal para o x. Agora, vamos avaliar o sinal de x ao quadrado mais x mais 5. Então, x ao quadrado mais x mais 5, usando Bhaskara, eu tenho que meu delta é
1 ao quadrado, que é 1, menos 4 vezes o A vezes o C. Então, isso fica 1 menos 20, que é menos 19. Ou seja, o delta é menor do que zero. Como essa parábola ela é uma parábola voltada para cima e o delta é negativo, então significa que não tem raízes, portanto, essa parábola não vai cortar o eixo x, então eu tenho algo assim, né? Onde eu observo que para qualquer valor de x, a minha imagem aqui é sempre positiva. Então, portanto, essa função ela sempre vai ser maior do que zero. Então, eu tenho essa função que é sempre maior do que zero, elevado à quinta vai continuar sendo maior do que zero, ou seja, essa função é estritamente maior do que zero. Então, portanto, eu não preciso usar essa função para fazer análise de sinal, porque quando é positivo não altera o sinal do resto. Agora vamos analisar a função menos x ao quadrado mais 4x menos 3. Então, analisando essa função, menos x ao quadrado mais 4x menos 3. Eu poderia usar Bhaskara para resolver isso daqui, mas vou tentar resolver de uma outra forma. Então, eu vou querer saber quando que isso é zero e vou igualar isso a zero. E vou multiplicar por menos 1. Então, daqui eu tenho que vai dar x ao quadrado menos 4x mais 3, multiplicando isso por menos 1 e multiplicando 0 por menos 1 vai dar 0. Então, eu chego nessa igualdade e aqui eu sei que as raízes são 1 e 3, utilizando menos soma mais produto. Aqui o coeficiente é 1, né, que está multiplicando o x. Quando o coeficiente é 1, eu posso fazer isso. E aqui, se eu somar 3 mais 1, dá 4. Então, vai ficar menos soma, 3 vezes 1, 3 produto. Então, pelo menos soma mais produto, eu sei que as raízes são 1 e 3. O gráfico dessa função ele é voltado para baixo por causa desse sinal aqui. Então, esse sinal é parábola voltada para baixo, passando pelos pontos 1 e 3. Então, com isso, eu tenho que o gráfico dessa função, né, parábola voltada para baixo, passando pelos pontos 1 e 3. Então, portanto, eu observo que entre 1 e 3, a minha imagem aqui, qualquer ponto que eu pegue aqui, a minha imagem é sempre positiva. Então, entre 1 e 3 fica positivo. Se eu pegar um número menor do que 1, eu observo que a minha imagem aqui fica negativa. Se eu pegar um número maior do que 3, eu observo que a minha imagem fica negativa. Então, portanto, entre 1 e 3, eu tenho que aqui é positivo, aqui é negativo e aqui é negativo. E agora falta analisar essa função, x ao quadrado mais 2x mais 4. Então, analisando essa função, x ao quadrado mais 2x mais 4, então eu tenho aqui o delta vai ser 2 ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes o A, vezes o C. Então, daqui eu tenho que vai ficar 4 menos 16. Então, isso é menos 12, que é menor do que zero. Como delta é menor do que zero, significa que não possui raízes. Como aqui o coeficiente é 1, então significa parábola voltada para cima. Então, nesse caso daqui, eu tenho que a parábola vai ser voltada para cima. E, portanto, qualquer valor que eu substituir aqui no x, a minha imagem aqui é sempre positiva, para qualquer valor de x. Então, isso daqui eu concluo que é estritamente maior do que zero. Logo, essa parte de baixo é estritamente maior do que zero e, portanto, não interfere no sinal. Essa parte é maior do que zero. Essa parte é maior do que zero. Então, portanto, quem interfere no sinal é o x à quinta e menos x ao quadrado mais 4x menos 3 elevado à nona. Então, agora vamos fazer a análise do sinal. Então, eu tenho as raízes que é 0, depois 1 e 3. Então, o que deu raiz 0 foi o x. E daqui eu vejo que do lado esquerdo do zero é negativo e do lado direito do zero é positivo.
Agora, que deu raízes 1 e 3 foi o polinômio menos x² mais 4x menos 3. Então, daqui eu avalio que entre 1 e 3 eu vi que foi positivo. E do lado esquerdo do 1 ficou negativo, assim como do lado direito do 3 ficou negativo. Então, agora fazendo a regrinha de sinal, mais com menos é menos, mais com mais é mais com menos é menos com menos é mais. E eu quero valores negativos. Então, eu quero esse e esse daqui. Então, portanto, a minha solução vai ser x pertencente aos reais, onde eu tenho que o x está entre 0 e 1, ou seja, o x maior do que 0 e o x menor do que 1, ou o x estritamente maior do que 3. E se eu quiser, eu posso escrever isso de uma outra maneira, que seria... aqui não entra o 0, então está entre 0 e 1. União com não entra o 3. E isso daqui vai até infinito. Então essa é uma outra maneira de escrever essa solução. Agora vamos para mais uma inequação. Bom, agora vamos resolver a inequação menos 2x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 3x mais 2, que multiplica 2x ao cubo menos 4x ao quadrado mais x, tudo isso dividido por x ao quadrado menos 7x mais 10, e eu quero que isso seja maior ou igual a zero. Então, primeiro, vamos trabalhar com essa primeira função, que é menos 2x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 3x mais 2. E na observação está dizendo que o 2 é raiz. Então, se o 2 é raiz, significa que esse polinômio eu posso fatorar ele, porque ele é divisível por x menos a raiz, ou seja, x menos 2. Então, o primeiro passo aqui, eu vou dividir esse polinômio por x menos 2, porque aqui eu tenho grau 3, então quando eu fizer essa quebra em dois polinômios, eu vou ter um polinômio de grau 1 e outro de grau 2 e fica mais fácil de resolver. Então, fazendo essa divisão, eu tenho menos 2x ao cubo mais 5x² menos 3x mais 2, e vou dividir isso por x menos a raiz, ou seja, x menos 2. Então, fazendo isso, eu vou colocar menos 2x quadrado, menos 2x ao quadrado vezes x dá menos 2x ao cubo, troco o sinal, fica mais 2x ao cubo. Menos 2x ao quadrado vezes menos 2 dá mais 4x quadrado, troco o sinal, menos 4x². Então, agora fazendo, simplifico, cancela esse com esse, e aqui vai ficar x² menos 3x mais 2. Então, agora aqui vai ficar mais x, x vezes x, x ao quadrado, troca o sinal. X vezes menos 2 dá menos 2x, troca o sinal. Então, aqui, vou cancelar isso com esse, menos 3x mais 2x fica menos x mais 2. Então, daqui eu tenho que isso daqui vai me dar menos 1. Menos 1 vezes x dá menos x, troca o sinal, fica x. Menos 1 vezes menos 2 dá mais 2, troca o sinal, fica menos 2. Resto 0. Então, portanto, esse polinômio daqui, x menos 2x ao cubo mais 5x² menos 3x mais 2, ele pode ser escrito como x menos 2, que multiplica menos 2x² mais x menos 1. Então, eu posso substituir esse polinômio pelo produto desses dois polinômios. E nesse daqui, observe que eu posso colocar o x em evidência, que ambos têm o x.
Então, esse polinômio eu posso quebrar como sendo x que multiplica 2x² menos 4x mais 1. Então, fazendo isso, eu vou ter que, eu posso reescrever essa inequação da seguinte forma. Então, aqui eu posso substituir esse produto, então eu vou ter x menos 2, que multiplica menos 2x² mais x menos 1, isso vezes esse polinômio que eu quebrei em dois polinômios, então isso daqui é a mesma coisa que o x, que multiplica 2x² menos 4x mais 1, dividido por x² menos 7x mais 10, e eu quero que isso seja maior ou igual a zero. Pronto, e agora o que eu vou fazer é analisar o sinal de cada um e fazer a nossa tabelinha. E agora, precisamos analisando o sinal de cada uma, vamos começar com o x menos 2. Então, o x menos 2, eu tenho que, ele vai zerar no 2. Do lado esquerdo do 2 vai ficar negativo e do lado direito do 2 fica positivo. Pronto, analisei o sinal desse. Vamos para essa daqui. Então, aqui eu tenho menos 2x² mais x menos 1. Então, usando o delta, delta é igual a 1 menos 4 vezes menos 2 vezes menos 1. Então, isso daqui é a mesma coisa que 1 menos 8. Ou seja, isso dá menos 7. Portanto, delta é negativo. E observe que a parábola dessa função ela é voltada para baixo. Então, como a parábola ela é voltada para baixo e não tem raízes, ou seja, não toca o eixo x, então significa que aqui, qualquer valor aqui que colocar para o x é sempre negativo. Então, isso significa que essa função aqui vai ser estritamente menor do que zero. Então, essa função ela é estritamente menor do que zero. No caso do x, ele vai zerar no zero. E do lado esquerdo do zero, eu tenho que o x fica negativo. E do lado direito do zero, eu tenho que o x fica positivo. Agora, vamos avaliar essa daqui. Então, essa daqui eu tenho 2x² menos 4x mais 1. Então, eu tenho que o delta aqui vai ser 4 ao quadrado, menos 4 ao quadrado, que é 16, menos 4 vezes 2, vezes 1. Então, vai ficar 16 menos 8, que vai dar 8. Então, portanto, as raízes, eu tenho, a primeira raiz vai ser menos o menos b, ou seja, menos 4, que vai ficar 4, menos raiz de 8, sobre 2 vezes o a, ou seja, 2 vezes o 2. Então, isso daqui é igual a 4 menos. Observe que 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2, e eu tirando 4 da raiz, fica 2 raiz de 2 sobre 4. Dá para simplificar. Então, isso daqui dá para dividir tudo por 2. Então, vai ficar 2 menos raiz de 2 sobre 2, e, portanto, a outra raiz ela é 2 mais raiz de 2 sobre 2. Observem que a parábola aqui ela é voltada para cima, então, significa que eu tenho, passando aqui pelas minhas raízes, aqui é 2 menos raiz de 2 sobre 2, aqui é 2 mais raiz de 2 sobre 2, e observe que entre essas raízes a imagem aqui é negativa, aqui a imagem vai ficar positiva e desse lado direito aqui também fica positivo. Então, analisando o sinal, eu tenho que 2 menos raiz de 2 sobre 2 e 2 mais raiz de 2 sobre 2
eu tenho que entre esses números é negativo, aqui do lado esquerdo e aqui do lado direito é positivo. Agora vamos analisar o sinal dessa função. Então aqui eu tenho x ao quadrado menos 7x mais 10. Como aqui o a vale 1, dá para calcular essas raízes usando soma e produto. Então eu tenho que as raízes vão ser 2 e 5. Porque se eu somar isso daqui vai dar menos 7, ou seja, menos soma. E se eu multiplicar 2 por 5 vai dar 10. Então menos soma mais o produto, eu tenho que as raízes são 2 e 5. A parábola ela é virada para cima, porque o coeficiente a aqui é positivo, é 1. Então, com isso, eu tenho que vai ser algo assim, cortando pelo 2, no 2 e no 5. Então, portanto, entre 2 e 5 fica negativo. Do lado esquerdo do 2 e do lado direito do 5 fica positivo. Então, daqui eu tenho esses sinais. 2 e 5, eu tenho que entre 2 e 5 é negativo. Do lado esquerdo do 2 é positivo, do lado direito do 5 é positivo. E agora, vamos montar a nossa tabelinha de sinal. Então, eu tenho como raízes 0, depois vem o 2 menos raiz de 2 sobre 2. Depois a próxima raiz vai ser o 2 mais raiz de 2 sobre 2. A próxima raiz é o 2 e a próxima é o 5. Vamos observar o seguinte. No caso do 2 e o 5, observem que eles são raízes desse polinômio, dessa função que está abaixo. E lembrem que não posso zerar o denominador. Então, como eu não posso zerar o denominador, então eu tenho que o x ele não pode ser essas raízes, ou seja, o x tem que ser diferente de 2 e o x tem que ser diferente de 5. Apesar que o 2 ele é raiz nessa parte de cima, né? Se eu colocar aqui 2 menos 2 é 0 e satisfaz isso daqui, mas como 2 ele também zera a parte de baixo, então por isso eu tenho que descartar o 2. Então aqui eu descarto 2 e tenho que descartar o 5 também. Então daqui vamos montar a nossa tabelinha de sinais. Bom, acho que isso daqui deve estar bom. Vou traçar mais uma linha aqui. Bom, então vamos ver quem deu raiz igual a zero. Foi esse daqui, né? Então aqui eu tenho x. E observo que do lado esquerdo do zero foi negativo e do lado direito foi positivo. Agora o próximo foi o que deu essa raiz aqui. E o que deu essa raiz foi esse polinômio aqui, que é 2x² menos 4x mais 1. Então, observando aqui, entre essas raízes aqui ficou negativo. E do lado esquerdo e do lado direito dessa raiz ficou positivo. Agora, o que deu a próxima raiz foi essa função aqui, que deu o 2. Então, eu tenho aqui o x menos 2 e eu observo que do lado esquerdo do 2 foi negativo. E do lado direito, positivo. Agora, a próxima deu raízes 2 e 5, foi a função x² menos 7x mais 10. Então, tem aqui x² menos 7x mais 10. Então, eu tenho que entre 2 e 5 foi negativo. E do lado esquerdo do 2 foi positivo. E do lado direito do 5 foi
positivo. E ainda está faltando mais uma aqui, né? Aqui ainda está faltando mais uma. E o que está faltando aqui é a função menos 2x² mais x menos 1. Então está faltando a função menos 2x² mais x menos 1. E essa função aqui, ela é toda negativa, ou seja, o sinal disso daqui é sempre negativo. Sempre negativo, sempre negativo, 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 negativo. Pronto, agora eu posso montar a minha tabelinha de sinais. Então aqui, por exemplo, eu tenho que é menos. Aqui eu tenho que é mais. Aqui também eu tenho que é mais. Aqui vai ser menos. Aqui vai ser mais. Mais aqui é mais. E aqui é menos. Então essa parte de baixo aqui é menos. Como eu quero maior ou igual a zero, então eu vou querer esse daqui, ó. Esse, eu quero esse. Eu quero esse daqui. E eu quero esse daqui. Então, esses três aqui representam a minha solução. Então, portanto, a minha solução ela é x pertencente aos reais, onde eu tenho que o meu x ele é maior ou igual a zero, entre o zero porque na minha equação é maior ou igual a zero, portanto o zero me interessa. Então eu tenho aqui que o x ele é maior ou igual a zero e vai ser menor ou igual a 2 menos raiz de 2 sobre 2. E por que entra isso? Porque isso é a raiz dessa função. Então, portanto, vai zerar isso daqui, o zero também me interessa. Ou, agora eu tenho que o x é maior ou igual a esse número, 2 mais raiz de 2 sobre 2. Então, o x é maior ou igual a isso. E o x ele tem que ser estritamente menor do que o 2, porque o 2 é zero de baixo. E eu tenho que restringir isso. Então, x é estritamente menor do que 2. Ou, eu tenho que entre 2 e 5 também fica positivo. Então, eu tenho x, ele é estritamente maior do que 2 e menor do que 5. Pronto. Então, essa é a minha solução. Então agora nós vamos resolver a equação x² menos 3x³ mais 3x² menos x, que multiplica menos x² mais 5x menos 4, tudo isso dividido por menos 3x mais 2, e eu quero que isso seja menor ou igual a zero. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar simplificar ao máximo esse polinômio, e porque x², eu não tenho fórmulas para conseguir as raízes de x², pelo menos do que nós aprendemos aqui, mas eu posso simplificar esse polinômio de alguma forma. Primeiro ele diz que o 1 é raiz desse polinômio, então significa que esse polinômio ele é divisível por x menos 1. E uma outra coisa que nós podemos observar é que dá para colocar o x em evidência. Então, o x² menos 3x³ mais 3x² menos x, eu posso colocar o x em evidência. Então, colocando o x em evidência, eu vou ter x³ menos 3x² mais 3x menos 1. Então, ou seja, era de grau 4, agora já caiu para dois polinômios, um de grau 1 e outro de grau 3. Agora, eu tenho que o 1 é raiz, e eu posso observar isso quando eu substituo 1. Aqui vai ficar menos 3 mais 3 que cancela, e aqui fica 1 menos 1 que cancela, ou seja, isso daqui dá zero. Então, portanto, o 1 é raiz desse polinômio. Logo, eu posso pegar esse polinômio e dividir por x menos 1. Então, eu tenho que x³ menos 3x² mais 3x
menos 1, isso é divisível por x menos 1. Então, dividindo isso por x menos 1, aqui vai dar x ao quadrado. X ao quadrado vezes x dá x ao cubo, troco o sinal. Aqui vai dar menos x ao quadrado, troco o sinal, mais x ao quadrado. Dá para simplificar. Aqui vai ficar menos 2x ao quadrado. Vou baixar o resto, 3x menos 1. Então, aqui vai me dar menos 2x. Menos 2x vezes x dá menos 2x ao quadrado, troco o sinal. Aqui vai me dar mais 2x, troco o sinal, menos 2x. Portanto, aqui simplifica, 3x menos 2x dá x, fica x menos 1. Então, aqui eu vou colocar mais 1. Então, 1 vezes x dá x, troco o sinal, menos x. 1 vezes menos 1 dá menos 1, troco o sinal, mais 1. Então, portanto, esse polinômio ele pode ser escrito como sendo x menos 1 vezes esse polinômio. Agora, só por curiosidade, observe que isso daqui é a mesma coisa que x menos 1 ao quadrado. Porque, olha, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Portanto, eu posso dizer que esse polinômio, x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 3x menos 1, ele é escrito como x menos 1, que multiplica o polinômio x ao quadrado menos 2x mais 1, mas como esse polinômio é escrito dessa forma, eu posso dizer que isso daqui é a mesma coisa que x menos 1, que multiplica x menos 1 ao quadrado. Ou seja, isso daqui é a mesma coisa que x menos 1 ao cubo. Então, portanto, eu posso substituir isso daqui por x que multiplica x menos 1 ao cubo. Então, isso daqui ficaria isso daqui, ó, x que multiplica x menos 1 ao cubo. Vamos tentar simplificar um pouquinho mais. Eu não precisaria simplificar mais, dá para resolver dessa maneira aqui, né? Ou seja, eu substituindo isso no lugar desse polinômio. Então, eu vou avaliar o sinal desse, o sinal desse, o sinal desse, o sinal de baixo, fazer a regrinha de sinais e pronto. Mas vou tentar simplificar mais ainda. Vamos observar aqui que se eu jogar o 1 aqui, também vai zerar isso, ó, porque jogando 1, aqui fica 5 e aqui fica menos 1, menos 4, menos 5. Menos 5 mais 5, 0. Portanto, 1 também é a raiz desse polinômio. Então, dá para mim dividir esse polinômio por x menos 1. Então, aqui eu tenho que menos x quadrado mais 5x menos 4, eu também posso dividir por x menos 1, x menos a raiz. E aqui vai ficar menos x, quando eu faço menos x com x dá menos x ao quadrado, eu troco o sinal, fica x quadrado. Aqui vai dar mais x, trocando o sinal fica menos x. Então aqui simplifico. Aqui vai dar 4x menos 4. Então aqui vai ficar mais 4. 4 vezes x, 4x, troco o sinal, menos 4x. Aqui vai dar menos 4, troco o sinal, fica mais 4. Resto 0. Então, portanto, esse polinômio aqui, ele pode ser escrito como produto desses dois. Ou seja, eu tenho aqui menos x quadrado mais 5x menos 4, isso é igual a x menos 1, que multiplica menos x mais 4. E agora, se eu for colocar aqui, substituir tanto essa quanto essa, eu teria aqui que isso daqui seria x, que multiplica x menos 1 ao cubo, vezes esse polinômio que é escrito dessa forma, ou seja, x menos 1 menos x mais 4, sobre menos 3x mais 2. Só que aqui tem x menos 1 e x menos 1. Então, isso daqui equivale a escrever x que multiplica x menos 1 à quarta
vezes menos x mais 4 sobre menos 3x mais 2, e eu quero que isso daqui seja menor ou igual a zero. Ou seja, resolver isso equivale a resolver isso daqui. Então, dessa forma simplificada, vai ficar mais simples resolver. Novamente, eu não precisaria decompor isso. Poderia avaliar o sinal de cada um, né? Desse daqui, desse daqui, desse daqui, e fazer. Só que fazendo dessa forma, a solução fica um pouco mais simples. Então, vamos resolver essa daqui. Então, aqui, resolvendo essa inequação, eu tenho que x menos 1 à quarta, como esse expoente é par, isso é maior ou igual a zero. Lembrando que o 1 ele vai ser raiz disso, ou seja, quando eu jogo 1, isso daqui vai dar zero, e o zero me interessa, porque isso daqui é menor ou igual a zero. Portanto, o 1 vai fazer parte da minha solução. Para resolver essa inequação, eu vou analisar o sinal de cada um separadamente e depois montar a tabela. Então, no caso do x, eu tenho que o x vai zerar no zero, e do lado esquerdo do zero fica negativo, e do lado direito fica positivo. No caso, essa parte aqui eu não preciso analisar, porque é maior ou igual a zero, então não vai interferir no sinal. Só lembrando que, no caso 1 aqui é solução também. E agora vamos analisar esse, menos x mais 4. Então, menos x mais 4, eu observo que vai zerar no 4. Se eu pegar valores menores do que 4, eu vejo que fica positivo. E se eu pegar valores maiores do que 4 jogando aqui, eu vejo que fica negativo. Agora vamos avaliar esse daqui. Então, eu tenho menos 3x mais 2, e eu quero analisar quando que isso zera. Então, se eu pegar menos 3x mais 2 igual a zero, eu tenho que 2 é igual a 3x, e, portanto, o x vai ser igual a 2 sobre 3. Então, 2 sobre 3 é aonde zera, e se eu analisar o sinal, eu observo que do lado esquerdo vai ficar positivo, do lado esquerdo de 2/3. Se eu pegar um número maior que 2/3, por exemplo, o número 1, e jogar aqui, eu vou ver que fica negativo. Então, eu tenho isso. E agora vamos montar a nossa tabela de sinal. Então, aqui eu tenho a raiz 0, tenho a raiz 2/3 e tenho 4. Então, vamos analisar isso. Aqui uma observação, que o 2/3 ele é raiz do denominador, então, portanto, como eu não posso zerar o denominador, eu nunca vou ter que o x ele tenha valor igual a 2/3. Então, avaliando aqui o sinal, eu tenho que a função que me deu raiz igual a zero foi o x, e eu tenho que do lado esquerdo do zero é negativo e do lado direito fica positivo. Agora, a função que me deu raiz 2/3 foi menos 3x mais 2, e aqui eu tenho do lado esquerdo do 2/3 ficou positivo, e do lado direito do 2/3 ficou negativo. Agora, o que deu raiz igual a 4 foi menos x mais 4. Então, do lado esquerdo é positivo, e do lado direito fica negativo. Então, agora, fazendo a regrinha de sinal, eu tenho menos com menos mais, com mais é mais. Então, esse daqui fica mais, esse daqui fica menos, esse daqui fica positivo e esse daqui fica negativo. Como eu quero menor ou igual a zero, eu vou querer esse daqui e esse daqui. Então, portanto, a minha solução vai ser x pertencente aos reais, onde eu tenho que o x é menor ou igual a zero, porque o zero, quando eu jogo aqui, vai zerar isso e me interessa, menor ou igual a zero. Então, x menor ou igual a zero, ou, aqui nesse caso, eu tenho que o x ele é maior do que 2/3. Lembrando que 2/3 não entra, porque zera o denominador. Então, x maior que 2/3. E x menor ou igual a 4. Porque se eu jogar o 4 aqui, vai zerar, e o zero aqui faz parte da minha solução. Então,
aqui eu tenho a solução dessa inequação. E aqui, como uma observação, observem que o número 1 está sendo atendido nesse intervalo aqui, porque entre 2/3 e 4, o 1 está aqui dentro. Então, isso daqui atende a todas as minhas soluções. Então, observe que, digamos que não fosse 1, digamos que fosse x menos 10, por exemplo. Então, teria que x igual a 10 seria a solução. Então, aí eu teria que colocar, além disso, eu teria que colocar ou x igual a 10, que seria a solução. Mas como é x menos 1, no caso 1 é solução e 1 está nesse intervalo aqui, então está ok. Então, isso daqui realmente satisfaz todas as soluções possíveis. Então, portanto, isso daqui é a solução dessa inequação. Agora vamos para a próxima inequação. Bom, então agora resolvendo a nossa próxima equação, eu tenho x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x menos 6, dividido por x ao quadrado menos 25. Quero que isso seja menor ou igual a zero, e aqui eu tenho como observação que o 1 é raiz da função x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x menos 6. Então, como 1 é raiz dessa função, então significa que essa função ela é divisível por x menos essa raiz, ou seja, eu tenho que x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x menos 6, isso daqui é divisível por x menos 1. Então, fazendo essa divisão, eu tenho que aqui vai me dar x ao quadrado vezes x dá x ao cubo, troco o sinal. X ao quadrado vezes menos 1 menos x ao quadrado, troco o sinal. Então, aqui eu vou cancelar a expoência, aqui vai ficar menos 5x quadrado. Vou baixar o 11x menos o 6. Então, aqui vai me dar menos 5x. Menos 5x vezes x dá menos 5x quadrado, troco o sinal. Aqui vai dar mais 5x, troco o sinal. Então, aqui cancela. Aqui vai me dar 6x menos 6. Então, aqui vai me dar mais 6. 6x, 6 vezes x, 6x, troco o sinal, menos 6x. Aqui vai me dar menos 6, troco o sinal, mais 6. Portanto, o resto zero, ou seja, esse polinômio é escrito como sendo esse vezes esse. Então, com isso, eu posso reescrever isso daqui como sendo x menos 1, que multiplica x ao quadrado, menos 5x mais 6, isso daqui dividido por x ao quadrado, menos 25, isso daqui é menor ou igual a zero. Então, eu substitui esse polinômio por esse produto. E agora, para avaliar o sinal, eu vou avaliar de cada um separadamente. Então, por exemplo, no caso do x menos 1, eu tenho que a raiz vai ser no 1. Do lado esquerdo do 1 é negativo, do lado direito é positivo. Analisando o sinal desse daqui, eu tenho x ao quadrado menos 5x mais 6. Como o a aqui vale 1, observe que para tirar essa raiz fica fácil, porque eu tenho que 2 e 3, se eu pegar 2 mais 3 dá 5. Então, vai ficar menos soma, 2 vezes 3 dá 6, mais produto. Posso resolver isso por Bhaskara, mas resolver dessa forma fica mais simples. Então, eu tenho que 2 e 3 são raízes dessa função, e observe que essa função é parábola voltada para cima. Então, como é a parábola voltada para cima, cortando aqui nas raízes 2 e 3, eu observo que entre 2 e 3 vai ficar negativo, e do lado esquerdo do 2 ou do lado direito do 3 fica positivo. A imagem aqui é positiva. Então, portanto, aqui entre 2 e 3, eu tenho que aqui é negativo e aqui é positivo. Fazendo agora do x ao quadrado menos 25, tirar a raiz dessa função é simples, né? Se eu igualar a zero, x ao quadrado menos 25 igualando a zero, eu vou ter que x ao quadrado igual a 25, portanto, x vai ser igual a mais ou menos raiz de 25, que vai dar mais ou menos 5. Como isso daqui é o a, que o coeficiente ele é positivo, então parábola voltada para cima,
Então, eu tenho que a parábola vai ser voltada para cima, passando pelo menos 5 e pelo 5. Então, observe que entre menos 5 aqui é negativo e aqui é positivo. Então, portanto, entre menos 5 e 5, eu tenho aqui negativo, aqui positivo. Então, agora eu vou analisar os sinais das minhas funções. Então, vamos colocar as raízes aqui em ordem. Então, eu tenho aqui, a primeira raiz é o menos 5. Depois, a próxima raiz vai ser o 1. Depois, o 2. Depois, o 3. E depois, o número 5. Observando que eu não posso ter nem 5 nem menos 5 aqui, porque vai zerar o denominador, né? Então, eu tenho que o x ele tem que ser diferente de menos 5 e de 5. Então, aqui, montando a minha tabela, eu tenho que o x ele não pode ser esse valor e nem pode ser esse valor. Então, agora, vamos ver quem deu a raiz menos 5 aqui, foi esse polinômio, x ao quadrado menos 25. X ao quadrado menos 25. E no caso, eu tenho que, nesse caso aqui, eu tenho que entre menos 5 e 5, ele é negativo. Então, menos 5 e 5 é negativo e o resto é positivo. Agora, a próxima raiz é 1. Quem deu raiz igual a 1 foi a função x menos 1. X menos 1, eu tenho que do lado esquerdo do 1 é negativo e do lado direito é positivo. A próxima função agora a ser analisada é que deu raízes 2 e 3, que é a função x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, essa função diz que entre 2 e 3 ficou negativo e o resto positivo. E agora eu posso fazer a análise do sinal. Então, aqui vai ficar mais, aqui fica menos, aqui fica mais, aqui é menos, aqui é mais e aqui é menos. Como eu quero menores ou iguais a zero, então eu estou interessado nesse daqui e nesse daqui. Lembrando que eu não posso ter na solução x igual a menos 5 e x igual a 5. Então, portanto, aqui a minha solução, eu tenho que vai ser um número real, x pertencente aos reais, onde o x ele é estritamente menor que menos 5, ou o x está entre 1 e 2, então x é maior ou igual a 1, porque o número 1 vai ser raiz e satisfaz o que eu quero, porque eu tenho um menor ou igual a 0 aqui, e o x menor ou igual a 2, porque o 2 é raiz dessa função, então se eu zerar isso daqui também me interessa. Ou, aqui eu tenho x entre 3 e 5, ou seja, o x ele é maior ou igual a 3, porque o 3 zera essa função, ou, no caso, x maior ou igual a 3 e x estritamente menor do que 5. Então, portanto, essa é a solução dessa inequação. Vamos à última inequação. Então, agora nós vamos resolver a nossa última inequação. Então, eu tenho x ao cubo menos 2x ao quadrado menos x mais 2 dividido por x ao quadrado menos 25, e eu quero que seja menor ou igual a zero. E aqui eu coloco uma observação, que o 1 é raiz de x ao cubo menos 2x ao quadrado menos x mais 2. Então, como 1 é raiz dessa função, significa que essa função é divisível por x menos 1. Então, portanto, eu vou ter x ao cubo menos 2x quadrado menos x mais 2, isso é divisível por x menos 1. Então, daqui vai dar x ao quadrado vezes x dá x ao cubo, troca o sinal. Aqui vai dar menos x ao quadrado, troca o sinal, fica mais x ao quadrado. Aqui dá para simplificar. Aqui eu vou ter menos 2x ao quadrado mais x ao quadrado, que fica menos.
x ao quadrado mais, menos x, aqui menos x, mais 2. Então agora vai me dar menos x vezes x menos x ao quadrado, troca o sinal, fica mais x ao quadrado. Aqui vai ficar mais x, troca o sinal, fica menos x. E com isso eu tenho que aqui dá para cancelar. E aqui eu vou ter menos x com menos x, que vai dar menos 2x mais 2. Portanto, isso daqui vai me dar menos 2. Menos 2 vezes x dá menos 2x, troca o sinal, fica 2x. Aqui vai ficar mais 2, troca o sinal, menos 2. Portanto, resta 0, ou seja, esse polinômio é escrito como esse vezes esse. Então, substituindo aqui, eu vou ter que a minha equação vai ficar x menos 1, que multiplica x ao quadrado menos x menos 2, isso dividido por x ao quadrado menos 25, e eu quero que seja menor ou igual a zero. Então, portanto, para analisar essa equação, basta analisar o sinal de cada uma. Então, analisando o sinal da função x menos 1, eu observo que vai zerar no 1. Do lado esquerdo do 1 fica negativo e do lado direito vai ficar positivo. Agora vamos analisar a função x ao quadrado menos x menos 2. Observe que como a vale 1, dá para usar menos soma mais produto, e com isso eu observo que as raízes dessa função vão ser menos 1 e o 2. Porque 2 somado com menos 1 fica 1. Então fica menos soma, e 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Então menos soma mais produto. Eu observo que esses dois números são raízes. Pode resolver por Bhaskara, mas eu resolvi assim porque é mais simples. Observe que isso daqui é a parábola voltada para cima, o gráfico. Né? Então o gráfico fica assim, cortando no menos 1 e no 2. Então, portanto, eu observo que entre menos 1 e 2 fica negativo, e aqui fica positivo. Então, portanto, entre menos 1 e 2 fica negativo, aqui fica positivo e aqui fica positivo. Em relação à função x ao quadrado menos 25, eu observo que ela vai zerar quando x ao quadrado igual a 25, e daqui eu tenho que x vai ser igual a mais ou menos raiz de 25, que vai dar mais ou menos 5. Então, mais ou menos 5 são as raízes dessa função. E aqui é parábola voltada para cima, porque esse coeficiente aqui é positivo. Então, eu tenho que o gráfico dessa função é uma parábola voltada para cima, cortando nas raízes de menos 5 e 5. Então, eu observo que entre menos 5 e 5 é negativo, e aqui é positivo. Então, tem aqui menos 5 e 5, onde eu tenho entre negativo e aqui é positivo. Então, agora vamos montar a nossa tabelinha de sinal, colocando em ordem as raízes. Então, eu tenho aqui a primeira raiz é o menos 5, a segunda raiz vai ser o menos 1, depois o 1, o 2 e o 5. Essas são as raízes. Então, aqui vamos montar a nossa tabelinha. E aqui uma observação importante, que o menos 5 e o 5 zera o denominador. Eu não posso zerar o denominador, então, portanto, eu tenho que restringir que o x não pode ser menos 5 e nem pode valer 5. Então, com isso, agora vamos montar a nossa tabelinha de sinais. Então, quem deu raiz menos 5 foi a função x ao quadrado menos 25. X ao quadrado menos 25, eu tenho que entre menos 5 e 5 é negativo. Então, entre menos 5 e 5 é negativo, e o resto fica positivo. Quem deu raiz menos 1 foi essa função, x ao quadrado menos x menos 2.
Então, x ao quadrado menos x menos 2 deu negativo entre menos 1 e 2. Então, entre menos 1 e 2 foi negativo e o resto positivo. E a próxima função deu raiz no número 1, que foi x menos 1. Então, x menos 1, do lado esquerdo do 1 ficou negativo, e do lado direito do 1 foi positivo. Então, agora a gente pode fazer a regrinha de sinal. Então, aqui vai dar mais, aqui é menos, aqui é mais, aqui é menos, aqui é mais e aqui é menos. Como eu quero menor ou igual a zero, então eu estou interessado nesse sinal e nesse sinal. Então, portanto, a minha solução vai ser x pertencente aos reais, onde eu tenho que o x é estritamente menor que menos 5. Estritamente menor que menos 5, porque o menos 5 não entra porque zera o denominador. Ou eu tenho que o x está entre menos 1 e 1. Então, o x ele é maior ou igual a menos 1. Lembrando que menos 1 entra porque vai zerar isso daqui. Eu quero zero na minha solução. E menor ou igual a 1. 1 também entra porque zera essa função e o zero me interessa. Ou o x está entre 2 e 5. Então, o x ele vai ser maior ou igual a 2. O 2 entra porque zera essa função. E menor que 5. O 5 não entra porque zera o denominador. Então, portanto, essa é a minha solução. Bom, gente, eu agradeço a todos por assistirem o vídeo. E no próximo vídeo vamos trabalhar com um gráfico de funções definidas por partes. Muito obrigado.